Prezados amigos ouvintes da Palavra de Deus, nós estamos aqui nesta noite para trazer um tema à tona. É o tema sobre a morte, sobre o suicídio. E o que é que a Bíblia pontua acerca da morte, acerca do suicídio? Então, o nosso objetivo aqui é trazer alguns esclarecimentos e tirar algumas dúvidas, não só dos meus amigos aqui, mas também sua, você que está aí atrás da tela, e às vezes você tem alguma interrogação e quer um esclarecimento acerca disso. Primeiro, eu queria dizer que é lastimável a questão da morte. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a do justo, a Bíblia diz que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Pois bem, quando a morte chega, traz muita tristeza para as pessoas, tanto dos ímpios quanto dos justos. Quando a morte chega, é doloroso, é normal a pessoa chorar, é normal a pessoa ficar triste, é normal haver desmaio, é normal a pessoa expressar o seu sentimento, é normal, porque a morte, ela tem os seus amigos, e um dos amigos da morte é o luto. Então o luto, ele se expressa de várias formas. Quando a morte chega, é normal a pessoa sentir, ficar um dia enlutada, ficar uma semana. Tem uns que conseguem o ciclo, pode durar um dia, outros pode durar uma semana, outros pode durar um mês. Não é brincadeira não, irmãos. A morte, quando vem, ela traz um estrago com ela. Eu já realizei muitos cultos fúnebres, não é brincadeira não. A morte, quando vem, é doloroso. Às vezes a morte vem, não avisa, pega as pessoas de surpresa, e a morte vem de diversas formas. E quando a morte vem, pega a criança, pega pré-adolescente, pega adolescente, pega jovem, pega homem, pega mulher, pega bonito, pega feio. Quando a morte vem, não tem presidente. Ah, meu nome é Tancredo Neves, tem que ir. Ah, mas eu sou senador, meu nome é ACM, tem que ir. Luiz Eduardo Magalhães, tem que ir. A morte não respeita cantor. Eu sou cantor, meu nome é Tim Maia, tem que ir. Não tem rei do rock, Elvis Presley, não tem rei do pop, Michael Jackson, não tem rei do baião, Gonzagão, não tem rei da corrida, Ayrton Senna, não tem rei do karatê, Bruce Lee, não tem rei do boxe, viu? A morte, quando chega, não tem Muhammad Ali, não tem o Cassius Clay, não, a morte chegou, tem que ir. Com a morte não tem barganha. Com a morte leva painho, leva maninha. Inclusive, o papel da medicina é o que? É vencer ela. O papel da medicina é prolongar os anos de vida. Mas quando a morte chega, é um atestado de falência para a medicina. O médico está ali todo empolgado, o médico está ali todo animado para poder dar vida à pessoa, mas de repente, Dona Morte chega e leva. É uma coisa muito triste para a família. Nós temos que lamentar pela morte das pessoas, dos amigos, dos entes queridos. Dona Morte, quando chega, ela vem com luto, e às vezes tem pessoas que conseguem superar a dor do luto, mas tem outras que não conseguem superar. É lamentável uma pessoa quando perde uma mãe. Só quem perdeu uma mãe sabe a dor da morte, só quem perdeu um pai sabe a dor da morte, só quem perdeu um irmão sabe qual é a dor da morte. Irmãos, a morte é terrível. A morte é um inimigo a ser vencido, e Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ele disse: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Existem vários tipos de morte. A Bíblia pontua a morte do corpo, a Bíblia pontua a morte da alma, a Bíblia pontua a morte espiritual, a Bíblia pontua várias mortes. No nosso mundo
Existe outros tipos de morte. Existe morte matrimonial, existe morte financeira, existe morte moral, existe vários tipos de morte. Hoje nós iremos abordar, primeiramente, a questão da morte do corpo. Para a morte do corpo, a Bíblia diz que o homem veio do pó, e ao pó ele retornará. Se você vai ler isso em Eclesiastes, capítulo 3:20. E no 3:21, o proverbista Salomão, ele diz o seguinte: quem adverte que o fôlego do homem sobe para cima e dos animais desce para baixo? Ele faz uma pergunta. A Bíblia diz: é melhor ir numa casa onde há luto do que em uma casa onde há banquete. Por quê? Porque numa casa onde há luto, todos os homens veem qual será o fim deles e aplicam o seu coração ali. Então, o coração do sábio está na casa do luto, porque é na casa do luto que as pessoas estão mais aquebrantadas, é no coração do luto onde as pessoas estão com o espírito contrito. As pessoas veem qual será o fim de todos eles. Não é fácil perder um ente querido. A pessoa sabe que não vai haver mais carta, não vai haver mais redes sociais, não vai ter mais Facebook, não vai ter mais WhatsApp, não vai poder mais confraternizar juntos, não vai haver mais comunicação. Então a pessoa tem ciência que morreu, referente ao corpo, acabou. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:10, o seguinte: que vier a tua mão para você fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, não há indústria, não há ciência, não há coisa alguma. Quando se trata da morte do corpo, a morte do corpo é algo tão sério. Existem várias teorias acerca da morte. Existem teorias que não estão na Bíblia, existem teorias bíblicas, e existem questões espirituais que até estudiosos da Bíblia, teólogos, eles tratam a morte física como a morte da alma. Eles tratam a morte física como morte espiritual. Eles acreditam o seguinte: tem pessoas que não acreditam na imortalidade da alma. É normal, porque a pessoa interpreta a Bíblia, é a chamada customização da fé. A pessoa, ela pega aquilo que está escrito e bota no seu molde, do jeito que ele acha. É a chamada axiologia. Então o Salomão, ele tratou muito da questão da morte do corpo. Se você for pontuar Eclesiastes, você vai ver Salomão falando muito acerca da morte do corpo. Para a morte do corpo, o homem veio nu ele vai voltar. Para a morte do corpo, o homem veio do pó, ao pó retornará. Para a morte do corpo, assim como o homem perece, o animal perece. Você vai até comparar a morte do homem com a morte de um animal. Então, se alguém quiser discutir acerca de questões espirituais usando o Eclesiastes, pule fora. Por quê? Porque o Salomão está tratando da morte do corpo. Como é que eu vou cogitar as coisas espirituais com um material totalmente físico? Então, pule fora, porque está se referindo à morte do corpo. Tá bom? Para a morte do corpo é para você aproveitar as oportunidades. Deus, ele nos dá diariamente um bônus de 86.400 segundos. 86.400 segundos que não pode ser acumulado para o dia seguinte. Então você tem que aproveitar o bônus que Deus dá diariamente para você fazer o bem, para você aproveitar a oportunidade, para você perdoar, para você amar, para você semear alegria. Então o que você tiver de fazer, faça logo. Existe uma palavra chamada procrastinação. Procrastinação é você deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. É para visitar um parente, visite logo. É para você fazer o bem, dar um presente, dê logo. Edson Arantes do Nascimento Pelé, ele disse o seguinte: se alguém quiser fazer alguma coisa para mim, faça em vida.
Então é em vida que você tem que telefonar, é em vida que você tem que valorizar, é em vida que você tem que ligar, é em vida que você tem que visitar, é em vida que você tem que declarar, abraçar, beijar, em vida. Valorize seu pai, valorize sua mãe, valorize sua família, valorize seus irmãos, aproveite a oportunidade. Existe detalhe, faz a diferença na nossa vida. Você que está aí do outro lado, viu? A morte quando chega, não tem eu não quero ir, não tem eu não vou, não tem pistolão, não tem padrinho, não tem madrinha. A morte quando chega para o corpo, chega e acabou. A estimativa de vida em Salvador são 71 anos de idade. Então viva bem, aproveite para evangelizar, aproveite para orar, aproveite para valorizar as coisas de Deus, viu? Tema a Deus, de tudo que se tem ouvido vier. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos, porque Deus haverá de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má, tudo que foi feito pelo corpo, através do corpo, vai ter que prestar conta a Deus. Então aproveite a oportunidade para ser um instrumento de Deus, viu? Para abençoar a vida das pessoas. Seja um instrumento, use o ministério da consolação, ministério da restauração, ministério da reconciliação. Então nós somos ministros da reconciliação. Deus nos deu uma capacidade, viu, para que nós possamos fazer o melhor para Ele, em nome de Jesus, tá bom?